Certo, eu sou Michael Pearl, este é o canal The Door e estou pronto para responder suas perguntas bíblicas. Aqui vai uma. Qual a sua opinião sobre o dispensacionalismo? Você se considera um dispensacionalista? Sim, me considero dispensacionalista, assim como o apóstolo Paulo também era dispensacionalista. E, para ser honesto, nunca conheci um cristão que não fosse dispensacionalista. Não existe cristão que não seja dispensacionalista. Você seria lunático se não fosse. Alguns dizem, eu não sou dispensacionalista. Sim, você é. Eu fui atrás da definição de dispensacionalismo. Aqui está o que diz a definição. Dispensacionalismo é um sistema de ordem, organização ou governo de uma comunidade, nação, etc. Ela existe especialmente num determinado período. Agora vem um exemplo dessa definição. Aspas. A bolsa de estudo está sendo distribuída a mais pessoas agora do que na antiga dispensação. Fecha aspas. E na parte de sinônimos diz sistema, ordem, esquema, plano, organização. Eis aqui outro exemplo. Aspas. As minorias têm voz especial na nova dispensação constitucional. Fecha aspas. Então, uma dispensação é um período de tempo em que vigora uma certa ordem ou regra. É uma certa aplicação de regra, controle ou governo. Se um governo, por exemplo, muda de monarquia para parlamento, entra uma nova dispensação. Se muda de democracia para socialismo, entra uma dispensação diferente. O funcionamento do governo e a aplicação do governo são coisas distintas em qualquer esfera. Quando uma empresa é vendida para outra empresa, todas as suas práticas mudam. Isso é uma nova dispensação. Se você aprende a fazer as coisas de uma nova forma, se você tem um novo chefe no mesmo emprego onde você já trabalhava, isso é uma nova dispensação. Caso não acredite em dispensação, aqui está o que diz o Google. Basta procurar no Google. No Google! Ele é mais inteligente do que muitas pessoas. Dê um crédito a ele. Aspas. O dispensacionalismo considera a história bíblica dividida por Deus em dispensações definidas, períodos e eras para os quais Deus atribuiu princípios administrativos distintos. Fecha aspas. É uma definição muito boa de dispensações bíblicas. Portanto, se você não é um dispensacionalista, você acredita na continuidade ininterrupta da ordem de Deus. Em outras palavras, você crê que ele sempre governou e sempre governará exatamente da mesma maneira, ou seja, você acredita que se você levar lenha para sua casa no sábado, você terá de ser apedrejado até a morte. E se você disser, eu discordo disso, então você é um dispensacionalista e crê que houve uma dispensação onde fazer isso era errado e que na atual dispensação já não é. Se você desaprova as pessoas que cortam os cantos da barba ou os cantos da cabeça, você não é um dispensacionalista. Afinal, era isso que eles faziam no Antigo Testamento. Você não podia aparar os pontos da sua barba aqui, não podia raspar aqui, não podia cortar aqui, aparar, fazer cavanhaque, não podia raspar embaixo, não podia fazer um corte moicano ou algo do tipo. Você tinha que deixar sua barba crescer naturalmente e apenas apará-la quando ficasse muito longa. Nada de raspar. Essa era a maneira bíblica de lidar com isso. Acha que isso ainda está em vigor? Você persegue cristãos e os expulsa da igreja quando eles fazem a barba? Ou quando eles raspam o cabelo? Na Bíblia, quando o inimigo pegou alguns judeus e cortou suas barbas, o rei judeu mandou um mensageiro avisá-los de que eles não deveriam voltar para casa. Seus filhos e esposas não deveriam vê-los até que suas barbas crescessem novamente. Não gostaríamos que alguém por aqui os visse nesse estado vergonhoso. Vivemos nessa dispensação agora ou numa dispensação diferente? Numa dispensação diferente. Você acha que adúlteros e pessoas que fazem sexo antes do casamento deveriam ser executados? E sodomitas e transexuais, acha que deveriam ser executados? Se não acha, então você é um dispensacionalista. Você acha que deve oferecer sacrifícios no templo e destruir as imagens da Igreja Católica Romana? Acha que deve ser iconoclasta? Ao longo da história houve gente que saía destruindo tudo quanto é imagem católica. Eram os chamados iconoclastas. Eles queimavam todos os santos sagrados do catolicismo. Você é um dispensacionalista se acha que não se deve fazer isso. Se acha que deve deixá-los em paz, você é um dispensacionalista.
Agora, ouça o que diz 1 Coríntios 9,17. Porque se eu faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa, Paulo disse. Mas se eu fizer este ministério contra a minha vontade, ou seja, se estou no ministério forçado por Deus, e não voluntariamente, uma dispensação do Evangelho me é confiada. Então Paulo disse que uma certa dispensação do Evangelho foi dada por Deus a ele, e ele chamou isso de Igreja do Novo Testamento. Foi a Paulo que Deus a deu, a Paulo Deus a revelou, a Paulo que Deus a manifestou. Sendo assim, Paulo era um dispensacionalista. Efésios 1:10, que na dispensação da plenitude dos tempos, ele possa reunir em uma todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, nele. Portanto, esta é a dispensação da plenitude dos tempos. É o período em que vivemos. Esta não é a dispensação da lei. Vamos a Colossenses 1:25, da qual me tornei um ministro segundo a dispensação de Deus, que foi dada a mim para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e gerações, mas agora é manifesta aos seus santos. Então essa dispensação que Deus confiou a Paulo era desconhecida até Paulo recebê-la. Estava escondida desde tempos remotos. Deus estava revelando a ele uma nova dispensação que nós identificamos quando separamos Antigo Testamento de Novo Testamento. Então, sim, todos os cristãos são dispensacionalistas. Sabe? Você pode não gostar, mas é um rótulo que você tem que aceitar. Agora, qual é a importância do dispensacionalismo? É muito importante, pois ele separa Israel da igreja. E os católicos, os calvinistas, têm problemas com isso, pois não separam Israel da igreja. Se você ler Spurgeon, verá que ele pega passagens escritas para Israel e as aplica à igreja como se tivessem sido escritas para a igreja. Ele traz boas reflexões espirituais, boas lições de vida, mas essa é uma interpretação terrivelmente incorreta. Dispensacionalistas separam Israel da igreja, a lei do ministério do Espírito. Alguns dizem que é entre lei e graça, porém vemos graça no Antigo Testamento e lei no Novo Testamento. Portanto, há uma dispensação da lei e o ministério do Espírito, que é a dispensação presente. Trata-se da separação entre o reino de Deus e as dispensações do reino dos céus. Se você não sabe a diferença entre reino de Deus e reino dos céus, leia meu livro 8 Reinos, pois trata disso detalhadamente. Em terceiro lugar, dispensacionalistas separam as promessas para o futuro de Israel das promessas à igreja. Muita gente acha que Deus desfez Israel, que Deus não vai mais trabalhar com eles. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer que algumas promessas feitas a Israel não pertencem à igreja. Elas têm que ser cumpridas em Israel. Contudo, o dispensacionalismo também separa o arrebatamento da igreja da segunda vinda. Essa é a principal razão pela qual as pessoas se opõem ao dispensacionalismo. É porque elas não querem acreditar no arrebatamento. É por isso que elas não são dispensacionalistas, pois o dispensacionalismo, naturalmente, dá lugar a uma compreensão bíblica que vê o arrebatamento como um evento separado da segunda vinda. E ele também separa o Antigo Testamento do Evangelho do Novo Testamento e do Evangelho da Tribulação. 3 evangelhos diferentes na Bíblia. O evangelho pregado de Abraão a Davi, onde vemos a mensagem de salvação do Antigo Testamento, que envolvia sacrifícios e a guarda da lei, a salvação do Novo Testamento e a salvação da tribulação, que envolve Jesus Cristo e a lei de Moisés, onde eles cantam os cânticos de Moisés e do Cordeiro durante a tribulação. Esta é a resposta à sua pergunta.